Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E nesta sexta-feira fechamos a semana com o PS à frente nas sondagens, em 2 sondagens. Viva Helena Pereira. Olá, viva. A sondagem da Intercampos para o Correio da Manhã e Now mostra que, 2 anos depois de Luís Montenegro ter chegado ao poder, quem está à frente nas sondagens é o PS pela primeira vez. O PS tem, neste momento, 23,4%, enquanto a AD está nos 20%. O Chega surge da AD com 19%. Outra sondagem, neste caso a da Aximage para o Diário de Notícias, dá também o PS à frente, com 27% das intenções de voto. Neste caso, a AD está mais perto, está nos 26,6% e o Chega está com 25%. Todos os 3 partidos colados, mas, Helena Pereira, o que eu te pergunto é se a estratégia de José Luís Carneiro está a funcionar e se já percebeste qual é que é a estratégia dele também. Sim. Porque, pelos vistos, apesar de não parecer ter muita estratégia, as pessoas gostam disto. Pois, eu acho que o que é visível realmente é que desde janeiro o PS está numa trajetória ascendente, ao mesmo tempo que a AD está a descer, a afundar-se, não é? E eu acho que aqui, eu acho que fundamentalmente na análise que eu faço são 2 vertentes diferentes, que é, por um lado, o que está a acontecer com a AD, que faz com que ela deixa. Nós tivemos em dia 28 de janeiro a tempestade Christine, com todas as consequências visíveis e com a demora na resposta que ainda marca o dia de hoje, não é? E um mês depois, exatamente um mês depois, a 28 de fevereiro, foi quando houve o desencadear da guerra contra o Irão, dos Estados Unidos. Que eu acho que até os efeitos dessa guerra colocaram mais dificuldades ao dia-a-dia das pessoas e revoltaram mais as pessoas porque, lá está, é algo que mexe com o bolso no dia-a-dia e como se costuma dizer, quando as pessoas vão votar, vão sempre votar com o bolso. Eu acho que quando as pessoas são interrogadas sobre se um governo governa bem ou não, e quem é que seria melhor primeiro-ministro, eu acho que isto está sempre, é difícil dissociar esta avaliação do momento que as pessoas vivem, desde o aumento dos preços no supermercado, o aumento dos combustíveis e a sensação de que, por exemplo, em Espanha há outras medidas que cá não existem, por muito pouco que as pessoas estejam, ou que as pessoas procurem informação, e nós sabemos que em períodos difíceis as pessoas também afastam-se de informação negativa, mas eu acho que a generalidade das pessoas está atenta ao que se passa em Espanha, o que é que se passa em Portugal, porque é algo que é muito transversal e que faz parte das necessidades do nosso dia-a-dia. E eu acho que aqui... E é muito próximo, e é aquela ideia de, então, mas os espanhóis podem fazer isto, podem reduzir impostos sobre os combustíveis, porque é que aqui não fazemos o mesmo? Exatamente. E, portanto, eu acho que o PS beneficia da queda do governo, e eu acho que a acrescentar a isso percebe-se que Luís Montenegro fez agora, não é, 2 anos que é primeiro-ministro, e vinha com sucesso a fazer uma estratégia de usar alguma folga que herdou do PS, alguma folga de excedente orçamental herdada do PS, e este próprio governo, como nós aqui falámos há pouco tempo, também em 2025 foi um ano inteiramente de governo da AD e conseguiu um excedente maior graças também aqui só ao seu desempenho e, portanto, preparava-se para continuar a usar esse excedente e, de alguma forma, usá-lo para boas notícias. E o que nós percebemos com a pressão da resposta ao caso da tempestade Christine e depois também com o aumento dos preços agora por causa da guerra, essa margem de manobra diminuiu. Nós tivemos ainda esta semana Miranda Sarmento naquele podcast da Natália Carvalho na Antena 1. Ele assumiu que a continuar assim, primeiro já sabia que poderá haver um pequeno déficit este ano, mas depois ele disse outra coisa, a continuar assim poderá não haver aquela margem para o bónus dos pensionistas, que o governo já fez 2 vezes. O governo nunca quis aumentar as pensões de uma forma geral, fazia sempre, se as coisas correrem bem, nós damos um bónus aos pensionistas, que é uma maneira de fazer chegar dinheiro às pessoas
mas criar a ideia de que era um grande favor, que este governo era muito bom e que fazia ali um esforço e à última hora conseguia. Este ano também não há eleições, portanto também não há grande problema. Mas eu acho que a ideia do governo inicial era realmente fazer esse número todos os anos, tentar fazê-lo todos os anos. E Miranda Sarmento o que veio dizer está em causa o bónus, está em causa a descida do IRS. E, portanto, há aqui algumas coisas que o ritmo vai desacelerar. E, portanto, aquilo que era uma forma de ir agradando, uma das principais instrumentos, ferramentas para agradar no imediato às pessoas, este governo não tem. Portanto, isto para dizer o quê? Este ano, 2026, foi um ano que começa logo com muitas dificuldades para o governo. E, portanto, é um governo que na popularidade está a descer. Não está a descer, não é uma coisa a pique. Atenção, porque estes partidos continuam todos, PSD, PS e Chega, na margem de erro, nestas duas sondagens. Agora, o que se verifica é essa tendência. Agora, perguntas qual a razão do sucesso de José Luís Carneiro. Eu acho que às vezes os líderes da oposição, e a gente diz isto muitas vezes, por um lado é a tarefa mais ingrata de um político a ser líder da oposição, e também um líder da oposição beneficia sempre, mais do que ser um bom líder da oposição, beneficia de quando o governo não está a ser um bom governo. E por isso é que se diz que os governos perdem eleições e não são tanto o líder da oposição as oposições por si só que ganha. Portanto, isto, e é verdade que há sempre este mecanismo. E portanto, acho que José Luís Carneiro beneficia disso. E eu acho que beneficia também de, quando as coisas estão mal, é mais fácil olhar para a alternativa, e aqui ainda beneficia de ser olhado como o principal partido, apesar de ser o terceiro. Isso é que é impressionante. É ainda assim estar à frente continuar à frente nas sondagens do Chega, e beneficia talvez desta... Tinha uma postura muito sóbria, não achas, Sim, Helena? É quase uma postura a António José Seguro era também, isso que eu ia dizer, de um certo conforto, de moderação, que os portugueses evidenciaram quando foi as eleições presidenciais, porque eles escolheram alguém não supostamente muito popular, não muito carismático, mas alguém com um perfil muito moderado. Mas foi isso que as pessoas disseram: agora, nesta altura, é isso que queremos. E eu acho que esse bom senso, numa altura de muita incerteza, e eu acho que o que está a acontecer na guerra do Irão, e o que está a acontecer com partidos que apoiam ou estão mais próximos de Donald Trump, acabam por ser muito, muito penalizados. E há aqui uma ideia de realmente dessa moderação que acaba por ser uma mais-valia para José Luís Carneiro. Na véspera do Congresso, houve aquele número em que parecia que José Luís Carneiro ia quebrar as pontes todas com o governo por causa dos juízes do TC, e depois houve aquela viravolta, não sei o quê, e depois ficou tudo na mesma. E o facto de ficar tudo na mesma, eu acho que isso também é valorizado pelas pessoas, e o ficar na mesma é continuar a haver capacidade de diálogo, porque as pessoas não querem também um PS que se encantone. E, portanto, eu acho que não é assim um segredo muito, como é que é dizer, muito extraordinário, mas é o segredo do bom senso, não é? E eu acho que é uma coisa rara também. E, portanto, parece-me, a explicação que eu consigo dar é esta. Helena, não resisto em perguntar-te sobre o Tiago Antunes, ele que era o candidato do Partido Socialista para Provedor de Justiça, na realidade era o candidato do consenso entre Partido Socialista e PSD, mas na realidade não consegue ter os votos necessários para ser eleito para a Assembleia da República, e prolonga aqui esta dificuldade que PS, PSD e Chega têm para conseguir encontrar os nomes todos para os órgãos externos da Assembleia da República. Estavas à espera deste desfecho, Helena? Estava à espera que fosse chumbado numa primeira volta, e havia esse receio do próprio PS e do PSD, mas o que aconteceu foi muito para além disso. Atenção, porque PSD eram precisos 150 votos,
PS e o PSD juntos teriam 150 e ele teve 105, o que significa que o PSD esteve bem ao dizer, atenção, que nós vamos manter aquela que é a tradição, que é alternar o provedor de justiça ou é do PS ou do PSD, e portanto agora passa para o PS. O Chega ficou furioso com o PSD e o PSD manteve essa tradição, esteve bem, mas depois o que tu percebes é que dentro do PSD, o PSD depois não conseguiu honrar o compromisso assumido. E, portanto, é o PSD, porque ainda precisavam, além disso, eles ainda precisavam de ir buscar 4 votos, não é? Havia sempre esses 4 votos é que, poderiam ser mais difíceis. Mas da forma como o que Soares apresentou este acordo, aqui a falta foi realmente o PSD, não sei se foi atrás dos argumentos do Chega, mas aqui é uma mancha neste processo e que a responsabilidade é do PSD. Helena Pereira, está feito por hoje. Um beijinho e até segunda-feira. Bom fim de semana, até segunda. Segunda-feira, dia de estreia do novo podcast da Ana Sá Lopes. Vamos ouvir a promo. O nosso mundo é agora o mundo de Donald Trump. Os autoritarismos crescem, o direito internacional é uma ficção, instituições como a NATO ou as Nações Unidas estão em crise existencial. Desde que tivemos a vaga democrática dos países de leste após a queda do Muro de Berlim, que a democracia nunca esteve em níveis tão baixos. A esquerda e a social-democracia recuam para mínimos. No novo tempo, as mulheres livres do mundo ocidental sujeitam-se cada vez mais cedo à ditadura da beleza, impensável em gerações anteriores. Quando nós falamos da opressão da beleza, estamos a falar concretamente da indústria farmacêutica, da indústria de cosméticos, da indústria da saúde também, com as dietas e os suplementos e tudo isso. As redes sociais amplificaram tudo. Sempre ligados, estamos cada vez mais desligados uns dos outros, sem companhia para o fim do mundo. Eu não sou contra a sensação de fim do mundo. A comida parece que sabe melhor, a libido aumenta. Que Fazer Quando Tudo Arde é um podcast sobre os tempos que correm, com Ana Sá Lopes. Estreia segunda-feira, no Público. O Público fica no ouvido.